Naquela manhã, o hospital parecia mais frio do que o habitual. Era como se o silêncio pesasse sobre as paredes claras e até os monitores cardíacos batessem com mais lentidão. Meu terceiro plantão seguido, os pés doendo dentro dos mesmos, tênis gastos, a cabeça rodando de cansaço e café amargo. Mas eu estava lá, como sempre, invisível para muitos, mas presente para quem precisava. Meu nome é Clara Menezes, tenho 27 anos e sou enfermeira. Me formei com bolsa, enfrentei muita coisa para estar aqui. Noites sem dormir, plantões dobrados e um sistema que sempre me lembra que sou pequena demais para ser ouvida. No São Rafael, hospital de elite da cidade, meu crachá tem pouco peso. Sou só mais uma enfermeira entre tantas. E ainda assim, naquele dia, eu vi tudo. A paciente chegou às pressas. Acidente doméstico, hemorragia interna. A ficha médica chegou antes da maca. Helena Falcone, esposa do Miguel Falcone. O nome fez o ambiente se transformar. Os olhares se afiaram, os passos se aceleraram, até o ar parecia mais denso. O sobrenome Falcone tinha peso e poder. Fui chamada fora do meu horário. Clara, vá para a sala 2. Você vai auxiliar na estabilização. E lá fui eu, com o coração apertado. Quando entrei, encontrei uma mulher pálida, com o rosto tenso de dor, mas um olhar firme. Ela tentou sorrir para mim, mesmo com os olhos marejados. Estendeu a mão. Eu segurei, ela não falou. A máscara de oxigênio abafava qualquer palavra, mas seus olhos pediam que eu não a deixasse sozinha. E eu prometi, em silêncio, que não deixaria. Acompanhei tudo até o centro cirúrgico. Eu mesma ajeitei o lençol, limpei o rosto dela, sussurrei palavras de calma. Havia uma dignidade na dor dela. Não era o tipo de sofrimento que grita. Era o tipo que se guarda nos cantos do olhar, como quem pensa em quem ficou em casa, esperando. Cirurgia foi longa. Médicos entrando e saindo, enfermeiras correndo de um lado para o outro, números piscando nas telas. Eu não estava na sala principal, mas acompanhei tudo do lado de fora, tensa, observando cada expressão do anestesista, cada troca rápida de luvas. Quando a porta se abriu, um dos cirurgiões passou por mim sem dizer nada. Falou baixo com a supervisora e seguiu. E então veio a frase. Helena Falcone não resistiu. Meu corpo congelou. As palavras ecoaram como um tiro no corredor vazio. Não pode ser. Eu vi o monitor antes de levarem ela. Eu senti o pulso. Tinha vida ali. E lembrei da confusão no corredor, na troca das pulseiras. 2 pacientes com nomes parecidos, levadas ao mesmo tempo por falta de leito. Algo estava errado. Corri até o balcão de enfermagem. Com licença, falei quase sem fôlego. Eu preciso falar com alguém. A paciente da sala 2... Clara, pare com isso, respondeu a supervisora, sem me deixar terminar. Isso está fora da sua alçada. Volte para o seu setor. Mas ela não estava morta. Eu vi, eu estava com ela. Chega, mais um passo e você será afastada. Meu rosto queimava. Era como gritar num deserto. Voltei para o corredor e vi quando ele chegou. O tal Miguel Falcone. Terno cinza, sapato de couro brilhando. Caminhava como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Parou no meio do saguão e caiu de joelhos. E então chorou. Mas não era um choro comum. Era o som de um homem perdendo tudo. Um soluço que atravessava a pele, que feria até quem não o conhecia. E eu senti cada parte da dor dele. E mais do que isso, senti a culpa batendo no meu peito. Porque naquele momento eu sabia que aquela mulher não tinha morrido. Tentei me aproximar. Tentei dizer. Mas antes que abrisse a boca, senti uma mão no meu braço. Não se envolva, Clara. Deixe isso para os médicos. Voltei 2 passos, mas meu coração não voltou comigo. Porque naquela cama fria, naquela sala esquecida, ela ainda estava viva e eu estava lá. Fiquei ali, escondida atrás da pilastra próxima à recepção, com o jaleco amarrotado e as mãos ainda trêmulas. Eu deveria ter ido embora, mas não consegui. Meus olhos estavam grudados naquela cena. O homem ajoelhado no chão, o terno molhado, do suor e da dor.
os ombros sacudindo em silêncio. Era ele, Miguel Falcone. O nome que fazia o hospital parar, agora em pedaços diante de todos, e de ninguém ao mesmo tempo. Eu nunca tinha visto alguém tão inteiro e tão quebrado ao mesmo tempo. Parecia que o mundo inteiro dele tinha desabado ali, entre os pés de mármore polido do São Rafael. E por mais que tudo em mim gritasse que eu deveria ir até ele e contar a verdade, eu fiquei calada, escondida. Porque naquele hospital, eu já tinha aprendido que certas pessoas não são ouvidas. Eu era uma delas. Naquela noite tentei fazer o que era certo. Mandei 2 e-mails para a chefia relatando o erro que presenciei. Liguei para o setor de prontuários. Falei com uma enfermeira da ala administrativa. Ela apenas me disse para tomar cuidado com o que andava dizendo. O silêncio institucional é um tipo de parede que se constrói rápido, e eu estava cercada por ele. Na manhã seguinte, voltei ao hospital, mesmo estando oficialmente afastada. Entrei como visitante. Levei uma cópia do relatório de entrada da paciente e do nome que constava na pulseira da outra mulher. Pedi para falar com Miguel. O recepcionista sequer olhou nos meus olhos. Pedi de novo. Então ele chamou um segurança. Senhorita, não temos como encaminhar esse tipo de solicitação. Por favor, é importante. Eu preciso falar com ele. É sobre a esposa dele. A esposa dele faleceu, respondeu ríspido. Volte para sua casa. Engoli em seco. Saí do prédio com os olhos marejando. Era como se ninguém quisesse saber. Ninguém queria ouvir. E mesmo assim, aquela dor continuava pulsando dentro de mim, como se a própria Helena estivesse me chamando. Era um peso insuportável carregar aquilo sozinha. Tentei então fazer o impensável. Encontrei o endereço da residência da família Falcone em um dos sistemas internos do hospital. Não deveria, eu sei, mas não era invasão. Era desespero. Escrevi uma carta. Simples, direta. Contando o que vi, implorando para que ele me ouvisse. Coloquei em um envelope e fui até a portaria do condomínio. O segurança mal me deixou chegar perto. Deixa aí. Se for importante, eles abrem. Por favor, eu... Só quero que ele leia. Ele nem respondeu. Na volta para casa, sentei no banco do ônibus e desabei. Chorei sem vergonha. As pessoas ao meu redor fingiam não ver. Uma senhora me ofereceu um lenço. Agradeci com um aceno. Ela não perguntou nada, mas segurou minha mão por alguns segundos. Aquilo me salvou. Chegando em casa, joguei o jaleco na cadeira e me olhei no espelho. Era como se eu estivesse assistindo à história de alguém, não a minha. E mesmo assim, tudo era tão real. A imagem do rosto de Helena, a força com que ela segurou minha mão, os olhos dela implorando. Eu não podia deixá-la naquele limbo. Ninguém podia. Tentei descansar, mas a cabeça não desligava. Peguei o celular e digitei. Senhor Miguel, por favor, leia isso antes de tomar qualquer decisão definitiva. Copiei a mensagem da carta e mandei por SMS para o número que constava na ficha de acompanhante. A mensagem foi entregue, mas nunca respondida. Durante 3 dias, esperei. Nada. No 4º dia, vi nos noticiários a nota oficial. Helena Falcone, esposa do empresário Miguel Falcone, será homenageada por sua contribuição à arte e à educação musical. A cerimônia foi discreta. Diziam que o corpo tinha sido cremado no mesmo dia da morte, mas a única coisa que vi sair do hospital naquela noite foi uma maca coberta com pressa, levada para fora sem identificação visível. Algo não fechava. Algo me apertava o peito. E se o erro que vi com meus próprios olhos tivesse sido abafado tão rápido quanto foi cometido? Ali, naquele momento, jurei a mim mesma. Eu não vou desistir. Ainda que ninguém queira me escutar, eu vou encontrar uma forma, porque não era só uma mulher que estava esquecida em uma cama. Era uma vida inteira. Era um amor que não tinha terminado. E eu, mesmo sendo só uma enfermeira, estava no meio disso tudo. E de algum jeito, eu sabia que a verdadeira Helena ainda estava viva, em algum lugar, esperando ser encontrada. Na manhã em que fui chamada à supervisão, eu já sabia o que me esperava.
Mas ainda assim, a esperança me acompanhava feito sombra. Entrei na sala com o coração apertado e os documentos que juntei durante a madrugada. Papéis, datas, cópias, de fichas de entrada, qualquer prova que pudesse apontar o erro. Mas ninguém quis olhar. Ninguém quis ouvir. A chefe do setor de enfermagem me recebeu com um sorriso burocrático, desses que a gente aprende a decifrar quando trabalha demais em silêncio. Clara, precisamos conversar. Ela me entregou uma carta formal. Afastamento. Temporário por conduta emocional inadequada que compromete o ambiente hospitalar. Em outras palavras, estavam me punindo por tentar impedir que uma mulher fosse enterrada viva. Isso é um absurdo, eu disse, a voz baixa, firme. Eu estou tentando salvar uma vida. Tem algo muito errado acontecendo aqui dentro. Isso não cabe a você, Clara. Você é enfermeira, não investigadora. Se continuar com isso, pode comprometer sua permanência no hospital. Me levantei devagar. Os olhos ardiam, mas eu não deixei cair uma lágrima. Peguei minha bolsa e saí, com os passos pesados e a alma ainda mais. Na rua, o vento parecia mais frio do que o normal. Entrei no primeiro ônibus, sentei na janela e só ali desabei de novo. Naquela mesma noite, espalhei tudo sobre a mesa da cozinha. Os registros da admissão de Helena e da outra paciente, Maria Helena. Os horários batiam. Os nomes, quase idênticos. A sequência das pulseiras era trocada. E o detalhe mais absurdo, na ficha da suposta falecida, constava um tipo sanguíneo diferente do registrado para Helena nas consultas anteriores. Era mais do que um erro. Era um descaso. Passei horas analisando tudo. Até que uma anotação pequena, escrita à mão em um dos formulários da triagem, me chamou a atenção. Encaminhada para unidade pública por falta de leito no centro de recuperação. O nome da paciente ali, Maria Helena F. Eu, não sei descrever o que senti. Era como se um raio tivesse atravessado o meu peito. Peguei o telefone e liguei para uma colega que trabalhava num hospital público da Zona Norte, um lugar para onde o São Rafael às vezes transferia casos de baixa prioridade. Discretamente claro para não manchar o nome. Tem uma paciente. Aí com esse nome? Perguntei nervosa. Maria Helena F. Chegou há uns dias em coma? Houve silêncio do outro lado da linha. Como você sabe disso? Por favor. Eu preciso vê-la. No dia seguinte fui até lá. O lugar era muito diferente do São Rafael. Corredores com pintura descascada, cheiro de éter misturado a mofo, macas nos cantos. Mas havia humanidade ali. Profissionais que olhavam nos olhos, mesmo com pouco nas mãos. Me deixaram entrar depois de explicar que era enfermeira. Entrei na enfermaria 5, e então eu a vi. Naquela cama simples, com lençol comum e travesseiro de espuma, estava ela. O rosto estava mais magro, os cabelos presos por uma redinha, tubos conectados ao peito, ao nariz. Mas era ela. Meu coração soube antes dos meus olhos confirmarem. Helena. Fiquei ali parada, sem conseguir me mover. Eu queria gritar, correr, chorar, tudo ao mesmo tempo. Me aproximei devagar, toquei de leve na ponta dos dedos dela. Estavam quentes, vivos. Meu corpo inteiro tremia. Peguei o celular com mãos trêmulas e gravei um vídeo. Curto. Mostrava o rosto dela, a ficha no pé da cama, meu rosto e a frase que saiu do fundo da minha alma. Ela está viva. Saí de lá e fui direto para casa. Passei horas tentando encontrar uma forma de entrar em contato com Miguel outra vez. Pensei em bater na porta dele, em mandar o vídeo por e-mail, por carta, por avião se fosse preciso. Mas algo dentro de mim dizia que precisava esperar o momento certo. Porque agora eu não tinha mais só um sentimento. Eu tinha uma prova. E mesmo com o medo, com a ameaça do hospital, com a solidão de lutar contra uma estrutura surda, eu sorri pela primeira vez em dias, porque eu estava certa e ela estava ali, esperando ser resgatada da mentira que construíram sobre a sua morte. Cheguei em casa com a alma latejando. A imagem de Helena na cama daquele hospital público não saía da minha cabeça. Eu mal consegui dormir.
Passei a noite ouvindo o som abafado dos meus próprios pensamentos, revendo o vídeo que gravei, contando os segundos, tentando imaginar a reação de Miguel ao ver aquilo. Mas como fazer ele ver? Como atravessar o muro que o dinheiro dele havia construído entre ele e o mundo real? Na manhã seguinte, vesti o jaleco mesmo afastada. Era mais do que um uniforme. Era minha proteção, meu escudo. Prendi o cabelo com firmeza e fui até o portão da mansão dos Falcone. O lugar parecia um castelo de concreto, com cercas altas, câmeras nos cantos e um portão que mais parecia uma barreira emocional. Toquei o interfone com mãos frias. Esperei. Toquei de novo. Residência Falcone, bom dia, disse uma voz metálica. Eu preciso falar com o Sr. Miguel. É urgente. É sobre a esposa dele. Não temos autorização para... Por favor, eu sou enfermeira. O nome dela é Helena. Eu sei que parece loucura, mas ela está viva. Eu vi, eu tenho provas. Por favor, é tudo o que eu peço. O silêncio. Do outro lado, foi ainda mais cruel do que uma negativa. Senhora, não insista. Isso é invasão de privacidade. Vou pedir que se retire. O portão permaneceu fechado. Mas eu não. Fiquei ali. Por minutos que pareceram horas, até que um carro preto saiu devagar pela lateral. Miguel estava no banco de trás. Os vidros estavam baixos o suficiente para que eu visse o rosto dele, e ele visse o meu. Foi um instante. Mas nossos olhos se encontraram. Corri até o vidro. Senhor Miguel! Gritei desesperada. Helena está viva! Eu sei que é difícil acreditar, mas eu tenho um vídeo. Por favor, veja! Ele hesitou por uma fração de segundo. Então, o motorista acelerou. Mas antes do carro desaparecer, joguei o envelope pela janela aberta. Ele caiu no banco do passageiro. Dentro estavam o pendrive com o vídeo e uma carta minha. Voltei para casa com as pernas trêmulas. Passei o resto do dia olhando para o celular, como se ele fosse explodir a qualquer momento. Mas ele não tocou. No dia seguinte, também não. No outro, nada. E mesmo assim, algo dentro de mim não me deixava desistir. Comecei a desconfiar de que estava sendo observada. No mercado, na farmácia, até no ponto de ônibus. Homens de terno, discretos demais para parecerem naturais. Era paranoia? Ou o hospital estava tentando me calar? A ideia de que alguém poderia tentar esconder Helena de novo me fez tremer. Voltei ao hospital público em segredo. Fui até a enfermaria. Helena continuava lá, em coma, mas com sinais estáveis. O médico de plantão me reconheceu. Você é a enfermeira que filmou a paciente, não é? Assenti, tensa. Um homem veio aqui ontem. Disse que era da família. Pediu a transferência dela. Meu coração disparou. Como ele era? Alto, moreno, terno escuro. Disse que a esposa tinha sido confundida em outro hospital, que queria resolver tudo sem escândalo. Era ele, não era? Eu não consegui falar. Só balancei a cabeça, sentindo um alívio que queimava por dentro. Miguel tinha visto. Ele tinha visto. Naquela noite, recebi um e-mail, curto, assinado apenas com a letra M. Preciso que você esteja amanhã, 8h, no endereço abaixo. Helena será transferida. E você também. Não confio em mais ninguém. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu caí no sofá, abracei o celular como se fosse um pedaço de esperança. Ele acreditou. Finalmente, ele acreditou. Mas junto do alívio veio o peso. Porque agora eu fazia parte de algo muito maior do que eu imaginava. Não, era só uma paciente que eu tinha salvado. Era a verdade inteira que estava voltando à tona, e o mundo ao redor parecia pronto para resistir. Acordei antes do sol nascer. Não porque queria, mas porque o peso no peito não me deixou dormir. Revi o e-mail de Miguel mais uma vez. Era real. Ele sabia. Finalmente sabia. Mas ainda assim, eu precisava vê-lo. Precisava olhar nos olhos. Dele, nem que fosse por um segundo, para ter certeza de que ele tinha entendido tudo, que não restava mais dúvida, que ele acreditava nela. E em mim. Vesti o jaleco mais uma vez como se fosse armadura. Peguei minha bolsa, o pendrive de reserva e a carta original. Saí sem fazer barulho.
O táxi parou na frente da mansão dos Falcone antes das 8. O portão estava fechado, imóvel, como um muro que não só protegia, mas afastava. Toquei o interfone. Nada. Toquei de novo. Respirei fundo. Por favor, é a enfermeira Clara. Eu só quero falar com ele. 1 minuto. É tudo o que peço. Silêncio. Toquei mais uma vez. Um ruído metálico respondeu. O sistema ligou. A senhora Clara já deixou seu recado. O senhor Miguel agradece, mas não está disponível. Eu fechei os olhos com força. Tentei conter a revolta que me subia pela garganta. Eu não vim pedir nada, falei alto, quase sem controle. Eu vim lembrar vocês que ela ainda está viva. A Helena, ela está viva. Vocês enterraram uma mulher errada. E se não quiserem ouvir de mim, vão ter que ouvir da justiça. Não houve resposta. Nem ruído. Só o portão mudo diante de mim. Fiquei ali, parada, com a mão apoiada na grade fria. Meu corpo tremia. A dignidade escapava por entre os dedos, junto com as lágrimas que já não consegui segurar. Gritei, implorei e, por fim, entreguei. Enfiei o pendrive e a carta na fresta da caixa de correspondência e disse, pela última vez, se eu estiver errada, nunca mais volto. Mas se eu estiver certa, ela ainda está esperando por você. Virei as costas e fui embora com o peso de quem carrega o mundo nas costas. No caminho de volta, entre um soluço e outro, eu comecei a entender tudo. O hospital não tinha apenas cometido um erro. Eles tinham escolhido esconder. Talvez não no começo. Talvez tenha sido só um engano causado pela pressa, pela confusão, pela troca das pulseiras. Mas depois, quando perceberam o que tinham feito, decidiram abafar. Eles sabiam. E sabiam que se aquilo viesse à tona, o São Rafael ia ruir. A imprensa ia cair em cima. Os processos seriam milionários. O nome da família Falcone envolvido num escândalo daqueles ia ser manchete no país inteiro. E o que o hospital fez? Mandou silenciar a única pessoa que viu. Eu, uma enfermeira jovem, sem sobrenome importante, sem cargo de liderança, sem conexões. Fui afastada. Me chamaram de instável, emocional, exagerada. Uma ameaça ao clima do hospital. Não podiam calar um médico nem um diretor, mas podiam calar a mim. E fizeram isso com elegância. Silêncio, papelada e ameaça disfarçada de cuidado. Mas eles não contavam com uma coisa. Eu vi, eu estive lá. Quando ela chorou, quando apertou minha mão, quando os aparelhos ainda mostravam sinais de vida. E agora, depois de tudo, eu não ia mais me calar. Naquela noite, já em casa, me sentei no chão da sala, ainda com o jaleco no corpo. O telefone não tocou. O portão não abriu. Nenhuma mensagem chegou. Mas pela primeira vez, senti que eu tinha feito o que precisava ser feito. Se Miguel decidisse ignorar, se escolhesse continuar vivendo a mentira, a culpa não seria mais minha. A verdade agora estava com ele. E do outro lado da cidade, numa cama simples de hospital, uma mulher esperava, sem saber que seu destino, seu nome e sua vida inteira estavam prestes a mudar de novo. Eu não dormi naquela noite, nem cochilei. Fiquei com os olhos abertos no escuro, ouvindo o barulho do ventilador velho no teto e contando os segundos, como se o tempo pudesse me trazer alguma resposta, como se de repente o telefone fosse tocar ou alguém batesse na porta. Mas nada aconteceu. Na manhã seguinte, o mundo seguiu como se tudo estivesse normal. O sol brilhou, o ônibus passou, o porteiro varreu a calçada. Mas dentro de mim, tudo era silêncio e tensão. O silêncio de quem entregou a verdade nas mãos de alguém que podia mudar tudo e, ainda assim, podia escolher não fazer nada. Foi no fim da tarde do segundo dia que meu celular vibrou. Número desconhecido. Atendi com o coração na garganta. Clara Menezes? Sim, quem fala? Sou o Lucas, técnico do Hospital Público da Zona Norte. Aquela paciente, a senhora Helena. Ela não está mais aqui. Meu corpo congelou. Como assim?
Um homem veio hoje cedo, com autorização e documentos. Disse que era o marido. Pagou pela transferência para uma clínica particular. Ela saiu pouco depois das 8. Meu joelho falhou. Sentei no chão, ali mesmo, no meio da cozinha. Você viu o rosto dele? Era o mesmo homem do vídeo? Era, sem dúvida. Foi ele mesmo. Fechei os olhos. O alívio veio como uma onda morna no meio do peito. Miguel tinha visto. Ele tinha ido até lá. E não apenas acreditado. Ele agido. Ele foi buscá-la. Naquela noite sentei na varanda e chorei. Mas foi um choro diferente. Não era tristeza, nem medo. Era uma espécie de gratidão abafada, um alívio misturado com cansaço. Pela primeira vez, em dias, o peso parecia ter saído um pouco das minhas costas. Mas ele ainda estava ali. Porque agora, tudo estava apenas começando. No dia seguinte, outro número desconhecido ligou. Senhorita Clara? Sim, o senhor Miguel Falcone solicitou que você compareça à Clínica Harmonia às 14 horas. Ele disse que deseja conversar pessoalmente. E que a senhora faz parte da nova equipe de cuidados. Minha respiração parou por alguns segundos. Ele disse isso mesmo? Com essas palavras, olhei para o relógio. Eram 10h45. O tempo exato para me arrumar, respirar fundo e me preparar para olhar aquele homem nos olhos. Cheguei na clínica no horário, uniformizada. O lugar era luxuoso, discreto, cercado por jardins silenciosos e janelas largas. Quando entrei, uma recepcionista me guiou até uma sala reservada no fundo do corredor. Miguel estava de pé, de costas, olhando por uma janela. Usava camisa branca, dobrada nos punhos, sem paletó. O cabelo desalinhado. A postura quebrada. Ele virou devagar quando me ouviu entrar. Senhor Miguel, murmurei, sem saber o que esperar. Ele me olhou por alguns segundos, longos, os olhos cansados, vermelhos, e então, pela primeira vez, falou comigo sem barreiras. Obrigado. Fechei os olhos, engoli o choro. Eu só fiz o que qualquer um faria. Não. Ele balançou a cabeça. Ninguém fez. Só você. Ele me ofereceu uma cadeira. Sentei em silêncio. Ela ainda não acordou, disse ele, a voz embargada. Mas está em boas mãos agora. E eu quero que você esteja aqui, como parte disso. Porque se ela voltar, se abrir os olhos, ela vai reconhecer você, não a mim. A você. Eu não soube o que dizer. Apenas assenti. Você acredita? Que o hospital sabia? Ele perguntou, quase num sussurro. Demorei um segundo, mas respondi com firmeza. Não no começo, mas depois... Sim, eles sabiam. E preferiram o silêncio. Ele assentiu devagar. E então, pela primeira vez desde que a conheci, vi Miguel Falcone tremer. Não por raiva, mas por dor. Uma dor muda, que só sente quem perdeu algo que nunca devia ter sido perdido. Eu não sei o que vou fazer quando ela acordar, ele disse. Esperar, respondi. E estar aqui. Ele respirou fundo. Me ofereceu um café, mas eu recusei. Só queria vê-la. Minutos depois, entrei no quarto. A luz era suave. Helena estava lá, dormindo profundamente. Pela primeira vez, conectada a aparelhos novos, cuidados de verdade. Toquei sua mão. Agora você não está mais sozinha, sussurrei. Ele sabe, e ele está aqui. E pela primeira vez desde tudo aquilo, senti que ela podia ouvir. Os dias seguintes passaram devagar, como se o tempo tivesse aprendido a andar com cuidado naquela clínica. Todas as manhãs, eu colocava o jaleco branco com uma espécie de reverência. Não era só trabalho. Não ali. Não com ela. Helena continuava, em coma. Mas seu corpo reagia de forma sutil. Pequenos espasmos nos dedos, variações na respiração, oscilação leve nas pálpebras. Detalhes que talvez passassem despercebidos por outros, mas que eu aprendi a decifrar como quem escuta. Uma língua que poucos compreendem. Era como se ela quisesse voltar. Como se estivesse testando o caminho de volta para casa. Miguel aparecia quase todos os dias. Chegava sem falar nada.
Apenas se sentava no canto do quarto, com os olhos fixos nela. Às vezes, segurava sua mão com delicadeza, como quem tem medo de quebrar um pedaço do passado. Outras vezes, saía do quarto antes mesmo de entrar completamente. Ele estava ali, mas uma parte dele parecia perdida em culpa e silêncio. Eu respeitava o tempo dele, mas também observava. E, com o passar dos dias, começamos a falar. Ela tocava piano todos os domingos. Ele disse certa tarde, enquanto eu trocava o lençol. Acordava antes de mim, preparava café e tocava até as mãos ficarem quentes. Dizia que era a oração dela. Eu sorri. Ainda dá tempo de ouvir isso de novo. Ele baixou os olhos. Eu devia ter escutado você desde o início. Todos deviam, respondi, com mais firmeza do que pretendia. Mas agora ela está aqui. E você também. Isso é o que importa. Miguel passou a me chamar pelo nome. Às vezes me esperava no corredor. Outras trazia café, conversávamos pouco, mas com verdade. Era como se estivéssemos, aos poucos, remendando uma história que quase foi rasgada pela pressa e pelo orgulho. Uma tarde, ele chegou com um caderno antigo nas mãos. Achei entre as coisas dela, disse, estendendo para mim. Era um diário. Anotações simples, rabiscos de partituras, frases soltas e, no meio delas, uma frase sublinhada em azul. Se um dia eu não puder falar, lembrem-se que meu silêncio também é uma tentativa. Fechei os olhos. Aquilo doía e aquecia ao mesmo tempo. Ela vai voltar, sussurrei. Eu tenho medo, ele respondeu, quase sem voz. Medo de ela acordar e me olhar como se eu fosse um estranho, ou pior, como se eu tivesse desistido dela. Olhei para ele com firmeza. Então não desista agora. Naquela mesma noite, algo diferente aconteceu. Enquanto eu ajustava os aparelhos, ao lado da cama, senti os dedos dela se moverem de novo. Mas não como antes. Dessa vez, a mão dela apertou levemente a minha. Eu gelei. Virei o rosto na hora. Helena, sussurrei, quase sem acreditar. Se você estiver me ouvindo, dá outro sinal. Os batimentos cardíacos se aceleraram. Não muito, mas o suficiente para me fazer ter certeza. Ela estava ali, presente, lutando. Chamei Miguel imediatamente. Quando ele entrou no quarto e viu minha expressão, largou o celular no chão. O que foi? Ela respondeu. Pela primeira vez. Eu senti. Eu juro. Ele correu até a cama, se ajoelhou ao lado dela e pegou sua outra mão. Helena, meu amor, eu tô aqui. Nada mais aconteceu naquela hora. Mas o silêncio ganhou um novo som, o som da esperança. Na saída, Miguel me acompanhou até o portão. Já era noite. Clara, se não fosse você... Ela ainda estaria esquecida, completei. Mas não vamos falar do que poderia. Vamos cuidar do que ainda pode ser. Ele assentiu. E antes de eu virar as costas, completou. Eu não sei como vou consertar tudo, mas quero começar por ela. Voltei para casa com o peito leve. Pela primeira vez, sentia que estávamos perto, perto da vida, da justiça, do reencontro. Ela ainda dormia, mas já não dormia sozinha. Era uma manhã clara, daquelas em que o céu parece mais perto e o ar mais leve. Eu já estava no quarto da clínica, como de costume, conferindo os monitores e ajeitando os travesseiros. A rotina com Helena havia virado um tipo de oração silenciosa, para mim, e eu não sabia mais como seria viver sem isso. Era como se parte do meu coração tivesse passado a bater ao ritmo do dela. Miguel chegou mais cedo naquele dia. Trazia flores. Não me disse nada, só deixou o arranjo ao lado da cama e se sentou, como sempre fazia. Mas algo no olhar dele estava diferente. Um brilho contido, uma calma que eu não via há semanas. Foi quando aconteceu. Eu estava verificando o acesso venoso no braço esquerdo dela quando senti o movimento. Um espasmo, seguido de um leve virar de rosto. Meus olhos se arregalaram. Girei o corpo devagar e encarei os olhos dela. Abertos, confusos, mas vivos. Helena?
Minha voz falhou. Ela piscou devagar, os lábios entreabertos, como se tentasse falar. Meu Deus, sussurrei. Senhor Miguel, ele levantou num pulo. Aproximou-se da cama com as mãos trêmulas. Se ajoelhou ao lado dela. Helena, sou eu. Eu tô aqui, meu amor. Você voltou. Ela o olhou por alguns segundos. E então, uma lágrima escorreu do canto de seu olho. Só uma. Mas foi o suficiente. Miguel chorou como criança. Encostou a testa nas mãos dela e repetia baixinho. Me perdoa por tudo. Eu não consegui segurar. Chorei também. Mas chorei em silêncio, ali de pé, testemunhando o impossível. O amor vencendo. A pressa, a verdade vencendo o silêncio. A vida abrindo caminho onde todos já tinham fechado a porta. Nos dias que seguiram, Helena foi se recuperando devagar. A fala voltou aos poucos, os exames mostravam evolução constante. Miguel não saiu mais do lado dela. Não precisava dizer muito. O olhar dos dois falava mais do que qualquer coisa. Na semana seguinte, uma surpresa. Recebi uma carta do Hospital São Rafael. Não era uma ameaça. Era um convite, formal, para uma cerimônia interna. Reconhecimento de conduta exemplar. No exercício da enfermagem, Helena, agora consciente e forte o bastante, havia exigido pessoalmente. Ela descobriu tudo, leu os relatórios, soube do meu afastamento e não aceitou calada. Fui até lá. Voltei de cabeça erguida. Os mesmos corredores, as mesmas paredes, mas dessa vez, todos me olhavam. Na cerimônia, Helena discursou, com a voz ainda fraca, mas firme. Se hoje eu estou viva, é porque alguém escolheu me ver. Mesmo quando todos fingiram que eu já não existia, me aplaudiram de pé. E naquele instante, eu entendi. Às vezes, não é sobre salvar uma vida, é sobre recusar deixá-la ser apagada. Na saída, Miguel me abraçou. Forte, verdadeiro. Você foi a luz no escuro, ele disse. Nunca mais vou esquecer isso. Sorrimos. Eu segurei a mão de Helena mais uma vez. Ela apertou de volta. Obrigada por não ter ido embora, ela sussurrou. Eu estava lá, respondi. Desde o começo. Agora, finalmente, todos viam. Quantas vezes verdades importantes são silenciadas simplesmente porque quem as carrega não tem poder, nem voz? Clara era só uma enfermeira, mas teve coragem de enfrentar um sistema inteiro por aquilo que acreditava. E você? Se estivesse no lugar dela, teria insistido até o fim? Ou teria aceitado o silêncio como a maioria? A verdade pode doer, mas ignorá-la machuca ainda mais. No fim, o que salvou Helena não foi tecnologia nem riqueza, foi humanidade. Agora, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e continue essa jornada de reflexão e autoconhecimento. Tem muita coisa que a gente só entende quando se permite sentir. E se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal para viver mais emoções como essa com a gente. A vida é feita de escolhas, e às vezes ouvir quem ninguém ouve é a maior escolha de todas.